são loucos por estatística, né? E essa aqui é muito boa. A estatística declara que nós aprendemos como se fosse uma pirâmide. E, em primeiro lugar, podemos asseverar com certeza que quando você ouve uma palestra, você aprende 5% do que escutou. 5%. Todo mundo que sobe aqui, como eu estou agora, e traz apenas uma palestra de áudio para você ouvir, você vai sair daqui, vai reter e vai aprender 5% do que você ouviu. Já você aprende 10% daquilo que você lê. Exige uma participação tua, a leitura. Porque palestra é mais ou menos como televisão, né? Você liga e reclina e relaxa e fica meio paradão. Mas já a leitura exige de você uma participação que faz com que você aprenda até 10% daquilo que você lê. Quando você está exposto a um audiovisual, então, eu não sei quantos aqui gostam, mas quando você vai ler um livro que tem umas figurinhas, amém? Ou então quando o preletor traz para você uma pirâmide colorida, você consegue reter e aprender até 20% do que você ouve e vê. Amém? Estão comigo? Você consegue aprender 30% quando você é exposto a uma demonstração. Você vai num lugar e a pessoa te pega, em particular, e faz uma demonstração de algo para você e ele, você aprende 30% daquilo que é demonstrado para você. Você aprende 50% quando você discute um assunto com mais pessoas. Isso não é novo. E por isso, muitos preletores, às vezes até abusam disso, né? Fazem com que você participe. É uma ministração interativa, participativa, te estimulam para que você venha a agir de alguma forma e interagir com alguém ao seu lado. Amém? Cutuca o teu vizinho e diga, você é minha vítima de hoje. Entenderam o que eu estou falando? Entenderam? Você vai possivelmente sair daqui hoje e lembrar, o pastor disse que eu tenho uma meia dúzia de vítimas do meu lado, né? Porque você tem uma interação, uma participação, uma discussão junto num pequeno grupo. Você aprende 75% daquilo que você pratica, né? Se eu te colocar para praticar, para você ter as rédeas, você liderar, seja lá o que for, você acaba aprendendo 75% disso. E a coisa fica boa quando você tem que ensinar. Quando você precisa ensinar, aí você vai aprender 90% daquilo que você precisa ensinar. Por isso Jesus disse para nós irmos e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho dito. Diga para o teu vizinho, eu decido te ver como um professor. Diga para ele. Se você não decidiu, eu decidi. Eu vejo vocês todos aqui como professores. Por que eu vejo vocês? Por que eu decidi isso? Porque eu quero que você aprenda. E que interessa o que eu quero? Nada. Mas Jesus quer que você aprenda. Por isso, ele já sábio dessas coisas, né? Ele não era desse laboratório aqui, Training Laboratories no Maine. Mas Jesus estava a par disso, sabedor disso. E ele nos convocou para sermos participativos.
Um professor, ele está bem ciente que um aluno só aprenderá quando ele estiver ensinando. Quem aqui sentava na turma do fundão na aula? Levanta a mão aí. Venham. Então, eu era da turma do CDF. Sabe o que é CDF? Não fala para ninguém. Sentava na primeira fila. Eu estudei no colégio agustiniano. E o padre que dava física para nós, ele tinha a manha de chamar Conde, Padre Conde. Meu nome é Arles Conde Marques. E ele me chamava de Xará. E ele era preguiçoso, o Padre Conde. Então o que ele fazia? Me punha para dar aula. E eu era esse cara aí, ó, com a mão para cima, que ele dizia assim, quem é que pode vir aqui e nos explicar esse problema de física? Eu levantava a mão, e ele, Condinho, vem aqui, Condinho. E vamos lá, fazia o problema. E explicava. Quando eu estudava engenharia na Mauá, a gente tinha uma calculadora que o pessoal da Apollo usava no bolso. Vê se pode. Vocês lembram do projeto Apollo? Aleluia. Alguém, pelo amor de Deus? Amém. Nori. Tua barba é branca, Nori. Cada astronauta do projeto Apollo, que desceu na Lua, gente. Amém. 1969, o Aldrin, o Armstrong, o Collins desceram na Lua. Aleluia. Né? Tem alguns pastores ignorantes que dizem, não, o homem não desceu na Lua. Mas é demais, né? Mas nós descemos na Lua. E eles usavam uma calculadora no bolso. Era uma HP 41C5. Eu fiquei craque em calculadora HP 41CV, 5 em romano. Ela tinha uma leitura de cartões magnético pequenininha, branquinha. E para fazer as provas de química tecnológica industrial, de física 3, de, enfim, matérias malucas, resistência dos materiais e etc., eu programava a calculadora com todos os tipos de problemas que o professor ensinava, e você só tinha que mudar os dados do problema, e a calculadora estava programada para te dar a memória de cálculo e a resposta. Não era só a resposta, porque tinha que ter a memória de cálculo, senão você colou. Então ela ia te dando ela imprimia na tela dela, ó, tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, dá tanto, a resposta é essa, pronto. Tinha a fórmula nela. Aí eu vendia para os meus queridos companheiros uma fitinha que ele passava na calculadora dele, e pronto, ele estava pronto para a prova. Sabe o que acabou acontecendo comigo? Eu não usava nem a calculadora na prova. Eu sabia tudo, mas sabia tudo, toda a memória de cálculo, toda a fórmula, sabia tudo de cor. De tanto me esforçar para fazer programa de computador da HP. O que acabou acontecendo? Aprendi o raio do negócio. Aprendi. Mas esse mundo não é justo conosco. Aí, do meu lado tinha um judeu fazendo prova, na Mauá. O diretor era o Rosenberg, amém? E eu. Aí nós fizemos a mesma prova, o cara colou tudo de mim. Ele tirou 8,5, eu tirei 1. Aí nós fomos 2 para a revisão de prova. E o Cavalari, que era o cara da matéria, falou, realmente, aqui tem um equívoco. E abaixou a nota do cara para 1. Mas estava tudo certo. Esse professor foi para a justiça e depois ele foi impedido de dar aula por causa disso. Mas o que eu quero passar para você é que a gente só aprende quando vai ensinar. Senão você não aprende nada. Você fica aqui me ouvindo e quando você sai daqui do culto, alguém te pergunta, como é que foi o culto? Foi maravilhoso. O pastor falou umas coisas assim que eu nem sabia. Mostrou lá uns... É mesmo o quê? Não sei.
um monte de número, e tudo colorido, lindo, lindo. Você precisava estar lá para ver. E você não consegue explicar nada. Por isso, nós precisamos sentar para ensinar. Quando você vai ensinar, se você não quiser pagar o mico de o cara ficar fazendo perguntas, você fala, não sei. Sei lá. Puxa, boa pergunta, né? Com quem foi que Caim casou? Não sei. Pronto, está pego. Pergunta para o teu vizinho aí, aposto que você não sabe com quem foi que Caim casou. Pergunta para ele. Diga para ele assim, sabe por que você não sabe com quem Caim casou? Porque você nunca ensinou isso. Por isso que não aprende. Alô, tinha Adão, Eva, Caim e Abel, amém? O Caim matou Abel, ficou Adão, Eva e Caim. Casou com quem? Não perca, próxima domingo. Mateus 14, eu já preguei isso aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Tem um mundo de revelações em 5 pães e 2 peixinhos. Mas a instrução que eu quero trazer para você hoje é essa. Jesus lhes disse, não precisam ir embora, dai-lhes voz de comer. Jesus sabia disso. Ele sabia que a gente só aprende quando vai fazer, quando vai ensinar. Quando é você que vai abrir a tua boca e vai fazer, transferir. E é não só conhecimento, mas vida. Né? Nós, quando fazemos discípulos para Cristo, não queremos só transferir todo o conhecimento que temos para Ele. Toda a instrução, enfim, só informação. Não. Formar um discípulo é diferente de informá-lo. É educar. O relacionamento tem que ser pai e filho, de um educador para quem vai ser educado, e não de um professor para um aluno. Quantos aqui são discipuladores? Levanta a mão aí, deixa eu ver teu braço. Discipuladores. Amém. Vocês já são pais e mães de pessoas que precisam receber de você a tua instrução como mais velho no Evangelho e o teu cuidado como um parente mais velho, como um pai e uma mãe. Quando a multidão estava faminta, os discípulos disseram para Jesus, despede essa turma, que eles já estão famintos, e nós não vamos ter como alimentar tanta gente. Eles já estão aqui, já estavam há dias ouvindo Jesus e vendo os milagres. E aí o Senhor diz, não tem que despedir eles, vocês é que tem que dar de comer para eles. Até ali Jesus estava dando de comer para todo mundo. O que é que Jesus estava servindo para que todos se fartassem? O que é que Jesus estava servindo? Eu te dou uma dica de João. No Evangelho de João, Jesus afirma assim, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim jamais terá fome. Amém, Beto? Eu sou o pão da vida. Você come de mim, você vai ficar saciado. Não tem mais fome. Jesus, ele estava se apresentando a todo mundo e ele estava se dando como alimento. E Jesus sempre fala de maneira espiritual. Sempre nos comunica coisas celestiais, espirituais. Nada material. Tudo que Jesus está falando, ele quer transferir para nós uma informação do reino, uma informação eterna, celestial, nada natural, nada visível no primeiro plano. A gente precisa aprender a ouvir de Jesus o que ele quer dizer. E ele diz para os discípulos, não despeça a multidão, vocês têm que dar de comer para eles. E o que é que os discípulos vão ter que dar para a multidão comer? O quê? Eu acabei de falar. Jesus. Jesus é o alimento. Jesus se deu como pão da vida. Quem comer de mim
jamais terá fome. E ele diz para os discípulos, vocês têm que dar de comer para eles. Não é para mandar eles embora, é para dar de comer para a turma. Eu estou falando isso para você aqui agora, ó. É para você dar de comer. Não é para mandar ninguém embora. Não é para convidar para vir na igreja. Alô? É bom que se convide para vir na igreja? É bom. Glória a Deus. Você vai ouvir de um, vai ouvir de outro, vai ouvir de outro, vai ter uma informação e uma formação completa. É bom. Mas o que o Espírito Santo está nos falando, o que Jesus nos diz é, você que tem que dar de comer para eles. Você que tem que dar de comer para o teu vizinho. Amém? Jesus, ele diz assim, Efésios 4:11, e ele mesmo, Jesus, deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e outros como mestres. Mas ele, Jesus, ele era as 5 coisas. Ele era o apóstolo da nossa confissão, como lemos lá em Hebreus 3. Ele é profeta. Quando ele chega perto da mulher samaritana e fala, você já teve 5 maridos. Ela diz, vejo que és profeta. E ele era. Ele é o evangelho encarnado, conforme Lucas 4. Um evangelista que se apresenta a si mesmo. Ele é a boa nova. E ele também é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Amém? Amém? E ele é também mestre. Quando ele está ressuscitado e aparece Maria Madalena diante dele, a Maria Madalena achava que era o jardineiro, mas não era o jardineiro, era Jesus que havia ressuscitado. E ela disse, o Senhor o levou, me devolve ele, que eu quero prepará-lo. E Jesus diz, Maria, e ela diz, Rabi, mestre. Jesus é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Amém? O que é que Jesus deu a comer à multidão? O quê? Ele se deu. Jesus deveria ser comido. Jesus é o nosso alimento. Ele é o pão da vida. Amém? Ele se deu. E ele é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Jesus é tudo isso, amém? Mas ele sabia que ele ia para o céu. E quando nós não temos um corpo aqui nesta terra, nós não temos autoridade nesta terra. Quando Jesus foi crucificado, o diabo disse, ganhei. Agora ele não tem mais corpo, não pode atuar mais aqui nesse planeta. O que foi que Jesus fez? Ele te fez corpo de Cristo. Eu e você. Separou alguns e disse, você é apóstolo, você é profeta, você é evangelista, você é pastor, você é mestre. Vocês têm que dar de comer à multidão. O que nós vamos dar de comer à multidão? Jesus! Conseguiram, hein? Falei 10 vezes. Jesus! Tem mais alguma coisa que precisa dar de comer para a multidão? Não, só Jesus. Os 5 pães são alegoria. Alô? Jesus está nos comunicando coisas espirituais. E diz para nós, vocês, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, vocês têm que dar de comer à multidão. O que vocês vão servir para eles? Jesus. Mas como é que a gente aprende, como um evangelista, a evangelizar alguém? É quando a gente põe o pé no mar, viu? O mar abre. Eu me lembro que o meu pastor, ele era doidão. O primeiro pastor que eu tive, pastor Luiz, eu tinha 6 meses de convertido, e ele me mandou dar aula para a classe de batismo. Olha, eu estudei bastante, gente. Eu fiz 5 faculdades. Cursei as faculdades, estudei, ralei. Mas eu não sabia nada de Bíblia. E eu estava convertido,
eu me converti em setembro de 1988. Quando chegou em abril de 89, eu tinha sido batizado no Espírito Santo. E eu me comportava mal aos olhos de muitos. Porque o cara falava comigo, bom dia, e eu... bom dia! E o Espírito Santo estava me limpando. Eu fiquei 3 meses chorando. De conversar com o cachorro, eu chorava. De atender o telefone, eu chorava. Que maravilha o telefone! Ah. E depois de 6 meses que eu tinha me convertido, o meu pastor, que era doido, falou, você vai ensinar a classe de batismo. Vem cá que você vai ser diácono agora. E me fez diácono. Eu tive que ir aprender o que é que se ensina numa classe de batismo. Porque eu não sabia nada. Aí, eu já estava 6 meses ouvindo o pastor pregar. Mas era tudo. Aí eu comprei uma Bíblia Thompson. Que tem uma chave no fim, metade é Bíblia e metade é estudo na Bíblia, né? Você abre ela no meio, para cá é a Bíblia, para lá é um monte de estudos. Abri, peguei os assuntos e, bom, tem todas essas passagens e ensinei a classe de batismo. Aí ele falou para mim, agora você vai batizar todo mundo. E eu fui lá e batizei todo mundo. E ele nos deu um desafio e disse, quem levar pessoas a Cristo vai batizá-los. E eu era o campeão de batizar pessoas. Que falo isso com a humildade de um... ai, ai. Ganhava e batizava mesmo. Por que que eu... Aí o pastor descansou que eu podia ensinar na classe de batismo. Sabe o que ele me mandou fazer? Ele falou, você vai cuidar desse grupo familiar que tem na Lapa, e você vai ensinar eles, o tema é milênio. Reino milenar de Cristo. Eu falei, meu pai, o que será isso? E aí eu fui estudar sobre o milênio. O leão se deitará com o cordeiro, e o leão vai pastar como o boi. A criança de colo vai enfiar a mão na toca da áspide, que é uma serpente venenosa, e não lhe fará dano algum. Não haverá nenhum mal no meu santo monte. E eu estudei uns 30 versículos, tudo a respeito do milênio. E fui ensinar todo mundo lá no grupo familiar sobre milênio. Eu nunca tinha ouvido falar de milênio, e em vez de eu sentar para ouvir, estudar e aprender, eu fui dar aula de milênio. Porque o meu pastor era doido. Diga para o teu vizinho aí, o teu pastor também é doido. E o teu pastor está te pondo para ensinar. Porque ele quer que você aprenda. Jesus está nos chamando para ensinar, para que a gente aprenda alguma coisa. Jesus, ele falava coisas espirituais. Ele vira para um senhor da lei, estudioso, e fala, você tem que nascer de novo. Aquele cara que tinha feito 5 faculdades, pergunta para Jesus, eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Para nascer de novo? Ele fala, não rapaz, você senhor da lei não sabe isso, pelo amor de Deus, onde nós vamos parar? Jesus quer comunicar para nós sempre coisas espirituais. Não, nascer de novo não é da vontade do homem, não é da carne. Você vai nascer de novo pela fé. Agora, se eu pedir para cada um aqui, ensinar o irmão aí, o que é nascer de novo, vai ter 200 versões aqui diferentes e algumas malucas de marré-marré. Me ensinaram coisas erradas, porque o pastor era doido. E ele delegava para as pessoas ensinarem coisas, e o cara fazia o melhor que podia, como eu. Mas me ensinaram umas coisas meio... Não, isso não é bem assim. Né? Eu não sei quantos já aprenderam aquele versículo famoso
ajuda-te a ti mesmo e eu te ajudarei também. Me ensinaram isso. Ajuda-te a ti mesmo e eu te ajudarei também. Aí eu falei, bom, eu ia checar as coisas, né? Porque se eu vou ensinar isso aqui para alguém... Não tem ajuda-te a ti mesmo e eu te ajudarei também, não existe. Isso é balela da vovó. Sem o Senhor que permita, né? Jesus, Ele quer nos transmitir coisas espirituais. Ele diz assim, quem beber de mim, jamais terá sede. Mas, se você beber de mim, da água da vida, do teu interior fluirão rios de águas que brotam, jorram para a vida eterna. A samaritana que escutou isso, falou, mas você não tem um cântaro para tirar água, como é que vai tirar água do poço? E Jesus estava falando para ela que do interior dela fluiriam rios de águas e jorrariam para a vida eterna. E ela fala, me dá dessa água, queria tirar com um cântaro do poço. Jesus diz que nós temos que comer do seu corpo e beber do seu sangue. E isso foi escândalo para os judeus. Eles falavam, imagina, comer o sangue, esse cara não é de Deus. Tomar o sangue dele, isso é abominação. Não entendiam as coisas espirituais. Jesus declara que o semeador saiu a semear, e ele explicou isso, né, que uma parte da semente cai à beira do caminho, outra cai entre os espinhos, a outra cai no meio das pedras, e outra cai em terreno bom. Deixou todo mundo boiando, mas depois para os seus discípulos em separado ele diz, olha, a semente é a palavra, o semeador é aquele que vai e prega a palavra. E uma parte do que ele fala cai na beira do caminho, ninguém se toca com aquilo. Outra cai no meio dos espinhos e é como que as preocupações desse mundo que sufocam aquela palavra e a palavra não frutifica. Até que chega uma última semente que cai num terreno fértil e essa dá muito fruto. Jesus, Ele te quer frutificando. Ele quer, não que você aprenda, Ele quer que você ensine. Porque quando você estiver ensinando, você vai aprender. Ah, vai. Por isso nós temos hoje já quase 70 discipuladores, ensinando coisas. E alguns têm algumas lacunas na sua matéria, para ensinar o discípulo. Sem problema, viu, gente? Quem é discipulador aqui, levanta a mão. Levanta bem a mão, aí, alto. Aleluia! Esses são os que estão aprendendo. Glória a Deus. Nós queremos que todos vocês cheguem ao aprendizado. O aprendizado é do jeito que vocês viram na pirâmide. Vir aqui no domingo é lindo, mas você volta e fala, foi maravilhoso o culto. O que ele pregou? Foi lindo, você tinha que estar lá para ver. E não consegue falar. Porque a gente esquece. Jesus quer comunicar coisas para os outros que façam você aprender. E agora nós vamos ter um tempo de aprendizado. E eu separei para você, esse é o último slide, para nós estarmos à mesa juntos, um aprendizado. Para nós discutirmos juntos, para fixar as ideias. Para estarmos, enfim, unânimes. E podemos aprender alguma coisa hoje. De Cristo. O texto de Mateus 6, a partir do versículo 25, declara assim, por isso eu vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Estão comigo? Ora,
Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? O que é um côvado, gente? Um côvado é a medida que vai daqui do cotovelo até a ponta do dedo aqui, ó. Do braço do rei. Os caras não eram muito espertos, porque mudava o rei, mudava a medida de tudo. Do cotovelo até a ponta do dedo é um côvado. Mais ou menos 45 centímetros. Para mim, né? Se for do lino, 55. Tem uns caras aqui, portentoso. Quem aqui consegue crescer meio metro? Levanta a mão. Pode tomar a vitamina que for. Não vai conseguir. E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos, olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que haveremos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois a todas estas coisas os gentios procuram. Porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. De todo esse texto, eu quero chamar a atenção a vocês uma palavra fundamental. É a que menos vocês estão olhando. Mas a palavra é a que está aqui embaixo, estas. Todas estas coisas. Porque aquele cara que me ensinou, ajuda-te a ti mesmo e eu te ajudarei também, ele também tinha me ensinado que se nós procurarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, todas as coisas seriam acrescentadas. E esqueceu do estas. E o estas é fundamental. Porque ele está falando de você comer, beber e se vestir. Outro texto da palavra declara, por que você gasta o teu dinheiro com o que não é comida? Por quê? Vai buscar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas que Deus sabe que você precisa, que é comer, beber e se vestir, isso está garantido. Na verdade, o texto inteiro está falando assim, Deus sabe que você tem necessidades básicas e Ele vai suprir as suas necessidades básicas. Mas tem muita gente pregando que se você procurar o reino em primeiro lugar e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. E todo mundo fica esperando o céu cair, o céu se abrir, de repente colocarem 2 zeros no teu saldo. Às vezes é complicado colocar 2 zeros no saldo de alguém, porque tem um menos na frente. E quando você coloca 2 zeros, aí é que acabou de melar de vez. Mas tem gente que acha que o céu vai se abrir e, de repente, o banco tralalá vai pôr um saldo na tua conta que... De onde veio isso? Caiu do céu. Se fosse assim, Jesus não teria dito a Pedro, vai lá e pesca um peixe. E vai ter uma moeda na boca do peixe. Você vai lá e paga o imposto para mim e para você. Sabe quanto sobrou? Nada. É o necessário. É o necessário. Estou com essa situação que eu estou numa necessidade grande. Agora, eu te pergunto, você está preocupado com o que você há de comer, de beber e de vestir? Aqui o texto está dizendo, olha, não se preocupe com isso. O pessoal se preocupava. E a nossa resposta é, não, eu estou preocupado, é de onde vai vir o din-din. Como é que eu vou ganhar o dinheiro desse... para continuar vivo? Como é que eu pago a luz? Porque ali não tinha conta de luz, viu?
E os caras viveram até hoje. Viveram não. Procriaram, né? E deram a luz a nós. No escuro. Aleluia. E como é que faz para lavar roupa? É na mão, no rio. E vem o jacaré e te morde. E a cobra pula em cima, no rio. E nós estamos aqui. O que eu quero dizer para você é que Deus está te dizendo, eu sei que você precisa pagar a tua conta de luz, e o teu plano de saúde, e as contas que você tem para pagar. O teu básico, que é o que se configura como básico na nossa vida de hoje. Eu sei disso. E eu vou pagar. Você que é discipulador, começa a maquinar aí com o Espírito Santo na tua cabeça uma história para você contar aí nessa tua mesa daqui a 5 minutos. Porque se você não tem uma história para contar, tem algo errado. Tua aventura de vida com Cristo está parada. E você tem que ter uma aventura para contar aí na tua mesa. Porque quando você contar, você vai aprender. E aqueles que vão ouvir e vão discutir, também vão aprender. E talvez tenham até uma outra história para acrescentar a sua. Eu vou te contar a minha, para a gente passar a uma interação entre nós aqui. Eu fui para Mato Grosso. E eu tô me atendo ao texto que eu li. E estou me atendo a essa experiência de você ficar preocupado com o dinheiro. Não com o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Isso está garantido. Amado, se você não tiver o que comer, vem aqui para a comunhão cristã. A gente dá de comer. Tranquilo. Ninguém aqui vem aqui com fome e a gente diz, não, você não pode comer, pode ir embora. Que não tem comida para você não. Nenhuma alma. Nunca, nem um dia. Tem comida. E se você disser, não tem o que vestir. Nós somos campeão de roupa aqui, viu? Campeão. Faz, sei lá, acho que uns 15 anos que eu tento esvaziar aquelas araras. Tem bazar todo mês. Cada vez tem mais arara. A gente tem que comprar arara. Nós estamos comprando arara, não é, irmã? A Celinha é testemunha de que de vez em quando ela fala, essa arara dissolveu, ela não para mais em pé. Precisa comprar 2 araras novas. E tem que comprar um pouco a mais, porque tem roupa lá que a gente não consegue expor. Porque nós somos campeão aqui de vestir as pessoas. Doa, sim, doa. Estou falando de doar. E esse R$1,99 é como se fosse doado também, né? Porque eu comprei uma camisa de R$150 e pus no bazar e foi vendida a R$1,99. Algumas que na loja era maravilhosa. Aí você levou para casa, colocou ela e a tua mulher, aquela gata brava da tua mulher, ela diz, essa cor é espantada, será que você não vê a cor disso? Não dá para pôr esse negócio. Troca. Tá bom. Isso não é uma experiência do ano passado, foi hoje de manhã. Eu ia pôr uma camisa verde, bonitona. Ela falou, você é louco? Me fez tirar a camisa. Eu lá sei que aquilo lá é verde, não tenho a mínima ideia. Mas ela não me deixou. Estava eu em Mato Grosso, e naquela altura eu tinha R$5.000 de limite na minha conta. Limite da conta. E eu estava usando R$4.400 do meu limite, e eu tinha ainda R$600 para usar do limite. O limite do cheque especial, que custa uma fortuna. Eu não conseguia sair desse imbróglio de limite. Uma hora eu estava usando 1.000, outra hora eu estava usando 500, outra hora eu estava usando 3.000, outra hora volta um pouco, vai entrando. Eu não sei se você percebe, mas às vezes a gente recebe um dinheiro, ele cai no buraco negro. Já viram isso? Entrou no buraco negro e bum! Cadê? Sumiu.
E eu estava, naquela altura, num imbróglio. Era aquela coisa de não ter como pagar tudo que eu precisava. Então eu fiquei num limite. Eu estava usando meu limite e uma pastora pediu uma oferta para uma creche que ela tinha lá, em Mato Grosso, e eu ouvi Deus falar assim para mim: dá para ela tudo o que você tem. Eu falei: meu Pai do céu, agora vai. Vou voltar para São Paulo. Eu era preletor naquele evento. Vou voltar para São Paulo sem nada. Não me deram oferta. E eu peguei e fiz um cheque de R$600 e entreguei. Pagaram minha refeição, minha hospedagem, minha viagem e só. E eu voltei para São Paulo, eu tinha absolutamente R$5.000 negativo na minha conta, que era o top. Dei o cheque para aquela pastora, ela celebrou bastante, e eu voltei para casa, né, Deus mandou. Semana que vem, vou fazer um vale, para poder ir na feira. Aí eu convidei um preletor para estar aqui no nosso púlpito, que veio eu não me lembro se era Indonésia, ou se ele era da Malásia, ou era por ali, do outro lado do mundo. Nunca tinha visto a pessoa, me falaram muito bem dele, ele realmente pregou uma palavra excelente. Mas a primeira coisa que ele fez nesse púlpito foi: vocês creem que o pastor de vocês é uma terra fértil? E falou: pastor, deita aí, abre o paletó. Eu deitei no púlpito, abri o paletó, ali naquele prédio ali do lado, e todo mundo veio e plantou uma semente em mim, de grana. Me enfiavam dinheiro, uns amigão querido, punham dinheiro na minha orelha, enfiaram em tudo quanto era buraco meu. E vai pondo. E foram pondo, põe na meia, e socando bem a semente, né, para ver se entra bem na terra. Então, o homem orou por mim, e eu fui embora para a diaconia, naquele prédio ali. Tirei o que eu pude tirar, e foi brotando de tudo. Fiz uma conta lá, tinha lá R$4.960. Que foi semeado na minha vida, R$4.960. Que foi que eu falei? Alguém me deu um cano de R$40. Porque Deus é Deus, e eu tenho 5 pau de limite para cobrir. Amados, fui para casa para tomar banho, porque eu estava todo melado de dinheiro. Quando eu acabei de tirar o resto da roupa toda, caiu 50 conto de sei lá da onde. Bum! Eu aí ajoelhei e chorava. E chorava no banheiro. Aleluia. Deus, Ele não vai garantir que você coma, beba e se vista. Deus está interessado em que você tenha o teu básico, para você ficar sossegado, para que você possa dizer com o peito cheio: eu sou filho de Deus. É isso que Ele quer. Então agora você volta...